Um salve para você que acompanha o nosso canal. Esse é mais um papo filosófico daqueles para a gente mergulhar profundamente na cabeça de um grande ícone da história da filosofia. Um cara chamado Heráclito, que nasceu na cidade de Éfeso, atual Turquia, ali por volta de 540, o nascimento dele, e a morte em 470 a.C. Heráclito, que foi contemporâneo de um cara também muito importante chamado Parmênides, e que você que já deve ter tido curiosidade de estudar sobre filosofia, deve perceber aí que há uma relação de, digamos assim, visões divergentes entre esses indivíduos. Você! Eu também de você! E eu tenho arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Mas aqui o foco é o pensamento de Heráclito. Vamos nessa? Solta a vinheta. Uma das coisas fundamentais para começar esse papo é situar Heráclito na história da filosofia. Nós estamos falando de um pensador que está lá na filosofia antiga, mais precisamente no período chamado de pré-socrático, que também é chamado de cosmológico. Por que cosmológico? Porque aí a gente tem uma tentativa de estabelecer uma reflexão racional sobre a natureza, sobre o universo. Heráclito se destaca nesse cenário do pensamento pré-socrático e eu vou explicar por quê. Tá bom. Vamos primeiro acrescentar a seguinte informação. Os filósofos pré-socráticos desse período, que recebe também essa nomenclatura de período cosmológico, vão ser chamados de filósofos da natureza ou naturalistas. Isso porque o centro das atenções da filosofia está totalmente voltado para essa compreensão dessa realidade natural que está aí ao redor do próprio indivíduo. Heráclito, ele era de uma família, segundo a história, bastante distinta, uma família importante na cidade de Éfeso, e os efésios eram pessoas que eram apegadas às questões materiais e também às questões sociais, como a posição e o status. Heráclito simplesmente repudiou tudo isso e foi viver basicamente na floresta, em contato com a própria natureza. Mustafa! E é importante que se diga que boa parte do estilo do filosofar nesse período é justamente baseado na contemplação. Quando a gente pega um personagem como Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo do Ocidente, o cara que disse que tudo é água, o Tales, ele fez observações sobre a natureza, mas ninguém melhor do que Heráclito para falar sobre a natureza, já que ele fez da natureza sua própria casa. Ele era conhecido por ser uma pessoa muito melancólica, passional e até certo ponto obscuro. Por sinal, ele é retratado naquela famosa pintura intitulada Escola de Atenas, pintura feita por Rafael Sanzio. Você pode ver o Heráclito meio que numa vibe, sabe, meio reflexiva, introspectiva, uma vibe um tanto quanto melancólica, isolado no canto da pintura. E o lance é que o Heráclito, ele acreditava que a causa primeira, o princípio de tudo, a origem da natureza, seria o fogo. Porque o fogo, ele está sempre em movimento e tudo que é colocado em contato com o fogo não permanece como era antes. Queima, que caralho! Isso denuncia muito do que é a filosofia de Heráclito. Heráclito é considerado o pai da dialética. Dialética em Heráclito significa a luta dos contrários, a luta do ser contra o não ser. Heráclito é o cara que vai dizer panta rei, ou seja, tudo flui. E é o mesmo cara que diz que uma pessoa não pode entrar no mesmo rio duas vezes. Também é o mesmo cara que vai dizer que a única coisa permanente na natureza é a mudança. Podemos dizer, inclusive, que Heráclito, ele faz uma espécie de reflexão filosófica de ordem ontológica. Não vamos esquecer que ontologia vem do grego onto, que significa ser. Mas é importante destacar que a ontologia proposta por Heráclito, ela é de cunho naturalista. Heráclito acredita que todas as coisas estão em movimento, todas as coisas estão se transformando. Essa é a grande regra da natureza, porque há uma batalha sendo travada entre forças
opostas, que na verdade constituem uma coisa. Então, o calor só existe em função do frio, assim como a vida em função da morte. É como se fossem duas faces da mesma moeda. O polemos, que é a briga mais visível entre essas forças contrárias, só revela pra gente o que Heráclito também chamou de devir, né? A continuidade, a mutabilidade. Não podemos esquecer esse traço marcante da filosofia do Heráclito, a defesa de que a natureza é completamente mutável. Outra coisa importante ser destacada na sua filosofia é o fato de que Heráclito, apesar de ser um filósofo que produzia reflexões de cunho racional, é um cara extremamente sensível, e não só sensível do ponto de vista da passionalidade, como já foi mencionado, mas sensível de valorizar a percepção humana, de valorizar os sentidos. Então, ele promove um diálogo entre razão e sentidos que cria uma tendência muito forte, não só para a filosofia antiga, mas para toda a filosofia ocidental. Assim como Parmênides também criou uma tendência ao colocar a razão acima dos sentidos. Então, Heráclito é um personagem necessário. Não dá para falar de filosofia antiga, não dá para falar sobre os pré-socráticos sem destacar esse cara. E é importante registrar também que nos poucos contatos que Heráclito teve posteriormente, já como um filósofo conhecido na região ali da Jônia, o Heráclito, nos poucos contatos com as pessoas, ele mostrava meio que um desprezo, sabe, pela vida em sociedade. Para ele, as pessoas estavam, de certa forma, cegas quanto ao que de fato é a vida. Poucos fragmentos do que Heráclito escreveu sobraram, né? Ficaram aí registrados na história. Mas desses poucos fragmentos, a gente é capaz de encontrar muita sabedoria. Então, fica aqui esse papo sobre Heráclito de Éfeso, um papo onde a gente pôde ver aí essa questão da natureza mutante na visão desse cara. Eu quero saber a sua impressão sobre a filosofia de Heráclito. Deixa aqui nos comentários. Aproveita para se inscrever. A gente acabou de ultrapassar a barreira dos 35 mil inscritos. E graças a você, ao seu engajamento, ao seu envolvimento, a gente tem a condição de atingir outras pessoas, outros patamares. O número ele é simbólico, mas quando os estudantes eles são ajudados, e você pode ver aqui no canal uma galera que aparece porque está precisando de uma dica, de uma luz para poder fazer uma prova, um trabalho, é muito gratificante saber que esse canal está ajudando você e pode ajudar mais pessoas. Então se inscreve, ativa as notificações, vamos filosofar, até a próxima.